Boa noite, alunos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula ao vivo de hoje. Estamos chegando então na nossa aula de número 7, começando hoje. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês, possivelmente vocês já receberam um comunicado, quem já olhou, quem ainda não olhou, eu vou falar aqui novamente, mas é um lembrete, nós vamos fazer uma live amanhã sobre o Prepare-se. Para que vai servir essa live, professor? Então, para quem ainda não entendeu o que é o Prepare-se, amanhã nós vamos estar falando sobre o que é o Prepare-se, como que vai funcionar. Para quem já viu o edital que foi postado lá no Ambiente Prepare-se, é uma prova que vocês vão ter. Tem uma bonificação também que vai ser explicado amanhã para vocês. Então, eu convido a todos vocês a participarem amanhã às 20h40. Então, nós postamos um link lá dentro do ambiente Prepara-se e também eu mandei por comunicado o link para participar. É só vocês acessarem e participar da live. Se vocês tiverem dúvidas, podem interagir também, perguntar. Mas nós vamos explicar tudo certinho para vocês como que funciona e o objetivo do Prepara-se. Então, por hoje é isso. Professor, boa noite. Seja bem-vindo. Boa Fique noite, à Marcos. vontade. Tá bem, muito obrigado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai para a nossa sétima aula, né? A gente já está dentro do Revit. Então, a aula de hoje vai tratar sobre terrenos, importação de terreno, manipulação de terreno no Revit. Renan, você conseguiu mandar aquele arquivo para eles em Sim, CAD? sim, o arquivo está postado lá em materiais da disciplina. Perfeito. Então, pessoal, o terreno que eu vou inserir hoje no Revit vai ser o mesmo que está já lá postado no ambiente de vocês, tá bem? Então, caso vocês queiram treinar em casa também, vocês vão conseguir treinar, né, e vocês vão conseguir observar se vocês estão conseguindo um resultado parecido com o meu, tá bem? Aqui na aula. Então, deixa eu colocar, né, eu vou trocar de slide aqui de tela algumas vezes, mas depois a gente fica permanentemente no Revit, tá bem? Então, nós estamos aqui, né, na nossa aula de número 7, certo? Deixa eu voltar aqui, que se trata de modelagem de terreno no Revit, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer o tratamento de arquivos CAD de terreno para importação, utilização de ferramentas de terreno dentro do próprio Revit, criação de plataforma, né? Então, vocês vão entender como que funciona a ferramenta de plataforma dentro do Revit, para a gente poder construir, né, uma edificação em nível, manipulação do terreno, certo? Então, vamos também mexer com essas curvas de nível, a gente vai manipular esse terreno de forma a fazer a movimentação de terra, né, e tornar, por exemplo, desníveis maiores em taludes e por aí vai. Criação de taludes, né, como já mencionado, e encaminhamento para o início do projeto, certo? Então, se a gente tiver um tempinho hoje ainda, a gente já começa, né, as disposições iniciais de projeto, senão a gente fica mais nessa parte do terreno mesmo em manipulação, certo? Então, vamos para o Revit, mas primeiro, na verdade, eu vou abrir aqui o CAD para mostrar para vocês o terreno, como que ele é, tá? E como ele deve estar para que a gente possa utilizar ele no Revit. Pessoal, então esse é o terreno que eu mandei para vocês, tá? Nesse arquivo aqui chamado Terreno para Revit, aula 7. Ele vai ser aqui um terreno, né? Se vocês fizerem as medidas, né? Ele vai estar com a medida quebrada. Mas, na verdade, ele não tem a medida quebrada. Ele tá, né? É um terreno, se eu não me engano, de 100 por 60, certo? A questão é que quando a gente faz o desenho desse terreno com o desnível, percebam que eu estou utilizando aqui o 3D do AutoCAD, né? Então, essas linhas são linhas, né, com informações de altitude, tá, pessoal? Então,
Ó, percebam que esse terreno ele não é uma linha só, uma linha plana, né? Ele é um terreno já com as características planialtimétricas, assim como vai vir quando vocês receberem, né, os seus projetos, né, enfim, os seus levantamentos topográficos, levantamento planimétricos dos terrenos onde vocês vão projetar. Como que a gente pode entender, então, este projeto? Eu já deixei bem limpo, né, o arquivo, mas aqui a gente tem as curvas de nível, né? Elas estão na layer aqui, ArcTexto 2, e a gente tem as linhas do limite do lote, que está na linha ArcTexto 3, certo? Então, se a gente olhar de cima em planta, é tudo regular, bonitinho, mas assim, ele está, né, com as informações de nível. Como que vocês podem consultar essas informações de nível antes mesmo de ir lá para o Revit, pessoal? Deixa eu inverter aqui. Vocês podem selecionar, por exemplo, uma dessas curvas de nível e a gente vai ter aqui, né, o tamanho dela, aqui na nossa barra de opções, de 53 metros, e a gente vai ter também, né, a elevação. Então, essa elevação vai ser o nosso eixo Z, né? Então, cada curva de nível dessa está elevando 1 metro em relação à outra. Então, essa está no nível 1, essa está no nível 2, nível 3, essa está no nível 4 e por aí vai, certo? Então, nosso terreno ele começa ali no nível 0 e vai até o nível 8, certo? Né? Onde a gente tem, né, a finalização ali do nosso terreno. Beleza, então, do AutoCAD é isso. Agora a gente vai importar o terreno no Revit. Deixa eu ir abrindo aqui e eu já coloco para vocês. Todo mundo conseguiu baixar certinho o Revit, está conseguindo operar dentro dele. Já testaram a interface dele, como a gente viu na semana passada. Está abrindo aqui. Aí, agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. Está um pouquinho lento só, está abrindo. Vou fechar o CAD para acelerar um pouco. Só preciso baixar a família Brasil. Então, isso é uma coisa que vocês vão ver que quando a gente começar a modelar, vai ser necessário. Se não, dá para modelar também, né? Sem as famílias brasileiras, mas com elas vai ser um pouquinho mais rápido. Tá? Pessoal, para quem não viu também, eu postei um arquivo lá para vocês que possuem algumas coisas de Revit. Então, é um template. Vocês podem estar acessando, tem algumas coisas lá já. Ah, sim, exatamente. O professor me passou também esse arquivo, né? É um arquivo template e já também acelera um pouquinho, né, do nosso desenvolvimento. Tá bem? Deixa eu, inclusive, ver se eu consigo abrir através dele. Deixa eu compartilhar. Estão conseguindo ver? Térreo, laje e implantação. Então, a gente, pessoal, normalmente o arquivo do Revit em branco, ele vai vir com uma aba escrita terreno, né? Eu não sei se foi alterado, modificado as faixas de vista aqui, mas depois a gente vai arrumando isso. Tá? Então, temos aqui as nossas plantas de piso, térreo, laje e implantação. Né? Esse arquivo já vem pré-configurado com o térreo no 0 e a laje no 2.95. Vocês podem alterar isso, né? Claro, conforme cada caso. Mas sempre para a gente adicionar um terreno, a gente vem na nossa planta de terreno ou de implantação, aqui neste caso. Tá bem? Então vamos lá. A gente vai. Deixa eu tirar as ferramentas aqui do Teams. A gente vai usar massa e terreno. Aliás, perdão, a gente vai inserir primeiramente. Então a gente vem aqui importar CAD. Eu vou procurar, né, lá o meu. Sesumar, disciplinas. Aula 7. Vou importar aqui meu terreno para Revit.
Ah, eu fiz uma coisa errada, você já deve ter percebido, né? Eu dei o OK direto e não escolhi os metros, então eu vou precisar importar novamente. Tá? Então sempre tem que tomar cuidado com isso, não importar direto. Ok? Eu não estou conseguindo excluir. Não sei porque. Aí, pronto. Importar CAD, clico aqui, venho aqui embaixo, né? Altero as unidades de importação para metros, porque meu terreno está em metros, né? Eu vou importar todos os níveis e camadas, né? Porque eu já limpei o desenho previamente. Eu posso preservar as cores ou colocar preto e branco, tanto faz. Eu vou colocar, deixar as cores só para a gente poder identificar e depois esconder esse desenho, né? E o posicionamento eu vou colocar centro para centro. E eu vou posicionar ele no meu nível 1 térreo. Tá? Ele tá me automaticamente colocando no nível térreo, depois eu vou mexer ele, se for necessário. Tá? Então aqui está o meu terreno, tá? Da forma que ele veio do AutoCAD em metros. Vamos verificar se esse arquivo está com as unidades em metros ou não. Não sei por que que ele não está aceitando alguns comandos aqui, esse documento. Deixa eu ver. Tá, gerenciar. Unidades do projeto. A gente vem aqui, metros quadrados, metros e metros. Beleza, inclinação em porcentagem. Ok, tudo certo. Então, a gente pode alterar também, né, essas vistas e trazer um pouquinho para fora do desenho, né, porque o terreno ele é bastante grande neste caso. Então, a gente pode tirar ele aqui do centro, ou então esconder esses símbolos, né? Para esconder os símbolos, é aquele comando, como eu já falei para vocês, o HH, certo? E agora a gente tem aqui o nosso terreno com o nosso ponto central, tá? A gente pode alterar também esse ponto central ou não. Eu vou optar simplesmente por esconder esse ponto central aqui na nossa lâmpada, né? E vou em ocultar elementos. Então, eu clico aqui de novo, ponto de levantamento, ocultar elementos. Ok. Agora, eu consigo fazer, né, através da ferramenta de massa e terreno, a conversão dessas linhas do AutoCAD em um volume, né, de terras. Então, eu venho em massa e terreno, eu venho em superfície topográfica e criar a partir da importação. Seleciono uma instância de importação, que é essa. Eu vou fazer, né, um terreno a partir de todas essas camadas, tudo bem. A zero nem existe ali, o layout também não. Posso apagar, né? Mas, enfim, elas não iriam fazer diferença nesse caso. Dou um OK, agora meu terreno foi gerado, né? Como que eu consigo observar esse terreno? Eu venho aqui na minha casinha, ali em cima, né, para visualizar tridimensionalmente, e eu consigo enxergar que meu terreno está aqui. O que que vocês podem fazer nesse momento, né? Vejam só que a gente tem um... Deixa eu voltar na implantação. A gente tem... Ah, eu tenho que dar o OK aqui no terreno primeiro, tá? Dei o OK no terreno. Agora a gente tem dois desenhos aqui sobrepostos, né? A gente tem a, o nosso, a nossa topografia, e se eu apertar o Tab, né, eu vou conseguir chegar no meu terreno para Revit, que é o meu arquivo de CAD. Eu não preciso mais dele, eu posso esconder ele no desenho. Assim, ele ainda está no meu projeto, mas ele está escondido, tá? Assim, eu não vou ter dois terrenos também conflitando, né, igual a gente está vendo aqui. Eu posso selecionar novamente, eu clico no Tab aqui, seleciono, né, o meu desenho para Revit em DWG e escondo ele, né, do meu Revit, ok? Então, eu escondi ele, né? Vocês viram que eu escondi ele tanto na minha planta de implantação quanto no meu 3D. Então, vocês perceberam, né, que em cada planta vocês vão ter que esconder o terreno, tá? Então, aqui no térreo, o que que eu consigo enxergar no meu térreo? Eu só estou conseguindo enxergar o DWG, será? Ou eu estou enxergando o terreno também? Isso aqui é o terreno para Revit, né? Deixa eu esconder ele, vamos ver se o meu terreno aparece. Não, ele não está aparecendo. Tá? Vamos ver a minha laje. Ela está enxergando o terreno para Revit. Eu posso esconder, também não está aparecendo. A topografia está escondida automaticamente aqui,
neste template. Então, a gente vem na topografia e coloca aqui exibir na vista. Então, tudo aquilo que está escondido, a gente tem que vir clicar com o botão direito e exibir na vista. Tá? Então, exibimos o terreno agora. Venho aqui no térreo. Vamos ver o que está escondido. Clico aqui na topografia. Exibir na vista. Categoria. Então, tudo que é topografia vai aparecer agora. Clico aqui embaixo na minha lâmpada e eu paro de enxergar o que está oculto. Certo? Então, pessoal, aqui nós temos, né, deixa eu desligar aqui também essa parte. Ok. Então, aqui nós temos a nossa planta, que seria de térreo, planta de laje e a implantação. Se a gente vier agora na elevação, percebam, né, que o nosso terreno ele está sendo cortado aqui na minha elevação, né, mas o meu nível de laje, o 295, ele está aqui no meio do terreno, né? E o meu térreo, o meu zero, está aqui embaixo da terra, né? Então, a gente precisa primeiro escolher qual que vai ser o nível que a gente quer projetar, para depois redefinir as nossas cotas de planta de planta baixa, né? No caso, a planta de terra, e planta de laje, tá? Então, primeiro de tudo, né? Nessas elevações eu posso vir também e esconder o meu terreno, tá vendo que ele está aqui no fundo, em verdinho, terreno para Revit. Venho e escondo. Vamos fazer isso em todas. Ó, agora é uma vista leste, né? Perdão, uma vista norte. Eu consigo enxergar aqui, ó, meu terreno, perdão, meu terreno em DWG, venho e escondo também. Então, eu tenho que esconder em todas as vistas, pessoal. Aqui, ó, terreno em DWG, venho e escondo. Na sul, mesma coisa. Se eu não estou conseguindo tocar nele, eu aperto Tab e clico, ele vai me mostrar o que eu quero, tá? Então, oculto aqui também. Então, ó, essas são as minhas vistas, tá, pessoal? A gente pode observar também aqui, vamos ver a nossa planta do térreo, que mais que está. Ó, vocês podem perceber que a gente tem um limite de vista que ele, de repente, não está pegando o terreno inteiro, tá? Então, o que que a gente precisa enxergar aqui? A gente precisa ver a região de recorte da vista. Tá vendo aqui, ó, a região de recorte visível? Isso aqui é o que a minha planta enxerga, né? Agora, o que que minha vista enxerga? Eu tenho que descobrir até onde que está indo a minha vista. Vamos ver se eu consigo enxergar. Região de recorte visível. Aqui é o que eu enxergo no meu 3D. Tudo bem. Vamos lá. Laje, região de recorte. Eu consigo enxergar também a minha implantação. Região de recorte está aqui também, tá? As minhas vistas, elas têm essa limitação, região de recorte. Aqui está mostrando o que eu enxergo na minha vista, pessoal. Eu enxergo deste ponto a este ponto. Será que ela está cortando? Será que eu preciso ir um pouquinho mais para trás? Bem mais para trás, agora deixa eu observar como que ela está. Aí, eu estou enxergando a vista sem cortar o terreno, né? Afastado como ela deve ser mesmo, tá? Então, é interessante a gente sempre checar onde que está a minha vista. Ó. Tá vendo que ela está aqui dentro? Né? Então, região de recorte da vista, eu preciso fazer com que essa vista saia do meu terreno, né? Se eu quero enxergar meu terreno como um todo. É claro que se você quer fazer uma vista do terreno, de uma obra que está no meio do terreno, às vezes você vai ter que cortar, né, essa topografia também, tá, pessoal? Então, vai depender daquilo que você quer mostrar no seu desenho. Essa aqui, região de recorte, mesma coisa. Tirei tudo para fora. Aí a gente vai ver, né? Pode parecer um pouco estranho, né? Mas a gente vai ver aqui de fora. Nessa aqui ele fez, né, o volume para baixo. Então percebam que o nosso térreo, o nosso nível zero, ele está abaixo de tudo, né? Então a gente vai ter que arrumar isso, né? Ó, o meu nível menor de todos está acima do zero, tá? Então minha vista oeste, minha vista sul aqui. Beleza. Então vamos voltar aqui na nossa implantação. Agora, vamos supor que eu quero fazer um projeto, né, aqui no meu nível. Vamos checar quais são os níveis que a gente tem aqui. Perdão.
eu vou clicar no meu terreno e vou em editar superfície. Aqui eu consigo entender quais são todos os pontos do meu terreno, pessoal. Então, assim, vejam só que ele pegou os pontos que estavam descritos no CAD, bonitinho, tudo certinho. Se eu clico nesse ponto aqui, ele vai me dizer qual é a elevação. Ó, é uma elevação de 1, tá vendo? Então, na verdade, ele não interpretou, né, por algum motivo, que essa cota aqui seja 1. Não, ela interpretou assim. Então, tudo isso aqui é 1. Tá certo, tá? Então, ó, cota de número um, todos esses pontos aqui estão a 1 metro, né, de nível, tá? Depois a gente vem para o 2, ó, igualzinho tá lá no CAD. Depois a gente vem para o 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, aqui tá o 7 ainda. O 8 tá aqui, vem até aqui, 8 e 8. Beleza. Então, a gente tem, né, o terreno ali começando do nível 1 e vindo até o nível 8. Tá? Ok, beleza. A ferramenta de fazer plataformas, né, ela vai ser uma forma ali de você criar já uma laje, como se fosse um local de construção no teu terreno automático. E o Revit ele vai se adaptar, né, vai fazer com que o terreno se adapte a essa minha plataforma. Mas não necessariamente vai ser a melhor forma de fazer uma movimentação de terra, pessoal. Então vamos fazer assim. Vamos supor, como esse terreno é de 100 por 60, né? Vamos supor que a gente quer uma plataforma de 30 por 30, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai desenhar essa plataforma e a gente vem no modo anotação, tá? Então, a gente vem aqui no modo anotação, eu quero uma linha de detalhe. Vamos supor, né, que quanto que eu tenho aqui? Ela é ruim de pegar só esses pontos de referência aqui. Deixa eu ver se na arquitetura ela pega. Deixa eu tirar. Deixa eu desenhar um de 30 por 30. Metros. Aqui a minha faixa de visão não está nem enxergando essa linha. Eu não sei porque eu não estou conseguindo dar ESC nesse meu arquivo. Não sei se é problema do template ou o que que é. 30. Tem alguma coisa estranha aqui. Deixa eu fazer uma coisa rapidinho, pessoal. Eu vou tentar abrir um arquivo do zero para ver se o problema é isso, tá? Rapidinho. Vamos ver o que a gente pode fazer para agilizar isso. O ESC não está funcionando aqui, não sei por quê. Deixa eu fechar. Vou voltar nesse ponto num arquivo novo. Vamos ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo desenhar de novo aqui, usando agora o zero. Eu não estou conseguindo deletar. Estou confuso por que está acontecendo isso. Tá? Só um segundinho. Eu vou fechar aqui e vou abrir um arquivo do zero. Vou salvar. Arquivo novo, arquitetura, projeto, ok? Já vou fazer a importação rapidinho, como a gente já mostrou, como eu já mostrei para vocês, eu vou fazer rápido agora, só para a gente não perder muito tempo, tá, pessoal? Então vamos lá, massa terreno, ok. Criar uma superfície topográfica a partir de implantação. E não sei se ela veio com metros, perdão. Não, pelo menos aqui está funcionando o ESC, tá? Então vamos arrumar as unidades, metros, metros, inclinação em porcentagem. Aqui a gente coloca duas casas decimais, duas casas decimais. Ok. Por enquanto é isso. Venho inserir o meu terreno, importar o CAD, coloco em metro, centro para centro, nível 1. Ok. Beleza. Então,
massa e terreno, criar a partir de importação, ok? Agora eu apago o meu símbolo de importação, ocultar elementos. Plantas de piso, terreno. Aqui está meu terreno. Topografia, beleza, é isso que eu queria, tá? Então eu tenho a topografia aqui, eu estou enxergando superfície, terreno para Revit. Aqui eu apago da mesma forma. Posso mostrar aqui, né, a minha terra como realista só para eu enxergar, tá? Beleza, cheguei no mesmo ponto que eu estava antes, tá? Agora vamos desenhar, né, essa plataforma, né, só como uma forma de, pelo menos, indicar ali o nosso tamanho da plataforma, de 30 por 30. Aí, ó, ele não sei porque ele não estava deixando eu desenhar dessa forma naquele arquivo. Depois eu vou ver, Renan, se é um problema do arquivo mesmo, o ESC também não estava funcionando, tá? Então vamos supor que eu pego essa minha plataforma, eu quero, né, fazer com que ela assente. Eu vou usar aqui mais curvas de nível só para a gente mostrar, né, como que elas são manipuladas, tá? Então, ó, vamos checar uma coisa antes de tudo isso. De novo, ó, esse ponto aqui é o nível 1, esse ponto aqui também é o nível 1, esse é o nível 2 e por aí vai, tá? Então, a minha plataforma, ela está pegando as curvas de nível 3, 4, 5 e 6, tá? E até um pouquinho mais da 6 também. Então, vamos supor que eu quero fazer ela no meio do caminho, né? Eu quero fazer ela aqui no meu nível 4, por exemplo. Então, ela vai estar com um pouquinho de aterro neste canto e um pouquinho de corte nesse canto. Tá? Então, vamos lá para a nossa plataforma. Então, eu venho em massa e terreno, venho em plataforma de construção, tá? A gente está desenhando no nível de terreno, eu vou colocar aqui o deslocamento, vai ser de 4, a altura do deslocamento de 4 metros, certo? E agora eu vou construir a partir de um retângulo. Então, eu vou usar a ferramenta de retângulo na hora de construir. Percebam que quando eu clico na plataforma, ele vai abrir essa janela aqui que vai me dizer como que você quer desenhar essa plataforma. Eu posso desenhar a partir de linhas, de retângulos, de círculos, a partir de seleções, tá? E depois eu mostro isso, né, com maior destaque para vocês. Então, eu vou usar a ferramenta de retângulo dentro da plataforma, né, para poder fazer essa plataforma aqui no nível 4, tá? Criei ela, beleza. Como que ficou isso? Vamos ver agora como que ela está no meu 3D. Percebam, então, ó, deixa eu apagar aqui meu terreno. Eu estou na minha visão, que é a minha visão, né, de linha oculta, pessoal. Eu posso usar a estrutura de arame, que eu vejo tudo que tem atrás, né, do meu, que estaria escondido normalmente, mas linha oculta é o desenho técnico, né, a forma mais técnica que a gente teria de desenhar. Linha oculta, aí a cor realista é onde a gente consegue enxergar, né, daí qual que é o material dessa minha plataforma, né, e a altura dela em relação ao nível 0. Então percebam que a gente está na plataforma de nível 4, ela intersecciona, né, a minha curva de nível, que está no nível 4, ela é mais alta que a de nível 3, bonitinho, tá, igual está aqui mesmo, e ela é mais baixa que as outras ali de trás. Então a gente teria um recorte gigantesco no terreno. Mas não é assim que a gente faz, né, pessoal, na arquitetura. Quando a gente tem que movimentar terras, a gente tem que fazer ou um muro de arrimo, nesse caso, né? Mas a gente pode justamente fazer também, né, taludes, né? Então, o projeto de taludes, não sei se vocês chegaram a desenhar algo do tipo, né, ou se vão fazer movimentação de terra, exercícios de movimentação de terra, mas hoje a gente vai poder treinar isso também, tá bem? Deixa eu dar uma olhada no chat, porque eu fiquei um tempo sem olhar, para ver se tem alguma dúvida aqui. Tá, pelo jeito não, né? Ok, beleza, pessoal. Então, voltando aqui, a gente inseriu a plataforma. Essa plataforma, ela está com uma plataforma genérica, né, do nosso Revit. Se vocês vierem aqui, com a seleção da plataforma, vocês vão poder editar o tipo delas, né? E aí que vocês vão poder dizer do que ela faz, do que ela é feita, tá?
Então, vamos supor que eu quero fazer aqui uma grande laje, né? Que seria a minha plataforma de concreto, por exemplo. Eu vou duplicar e vou colocar aqui plataforma de concreto. E esse vai ser o primeiro contato de vocês com a edição de famílias, tá, pessoal? Tá? E esse aqui, na verdade, é a edição de tipo, né, dentro de uma família, certo? Então, a família de plataformas vai ter um tipo a mais agora que eu criei, que é a plataforma de concreto. Como que é essa plataforma de concreto? A gente pode definir a estrutura, clicando ali em estrutura, né? E a gente tem aqui somente um material, né? Então, ó, estrutura, ok, a gente tem a estrutura. Qual que é o material dela? A gente pode escolher. A gente vem aqui nas reticências e vai aparecer um navegador de materiais para a gente, tá? Nesse navegador de materiais, a gente vai definir qual que é o material, como que ele aparece em corte, em vista e por aí vai, tá? Então, vamos colocar concreto, por exemplo. Concreto. Então, aparece aqui, ó, concreto moldado em loco, por exemplo, tá? O que não tem aqui em cima ainda, né, no teu projeto, você pode puxar daqui de baixo também, tá? Por exemplo, concreto de alta resistência, concretos diferentes, isso um pouco mais para engenharia, né? Concreto, estrutura de madeira compensada, que vai ficar aquelas marcas, né? Enfim. Então, eu vou usar o concreto moldado em loco, tá? Então, concreto moldado em loco, numa espessura de 30 centímetros mesmo. Aqui, dentro dos gráficos, do material concreto, a gente consegue ver como que são as propriedades dele, né? Então, o padrão de superfície vai ser zerado, né? A gente só vai ver um plano branco, né? Mas o padrão de corte vai ser o nosso padrão de concreto. A gente vai enxergar a nossa achura de concreto, certo? Então, a gente vai, quando a gente passar um corte, a gente vai começar a enxergar isso como um concreto, ok? E é isso que eu quero, tá ótimo, perfeito. Se vocês quisessem fazer um piso mais complexo para essa plataforma, vocês podem adicionar camadas, tá? Então, é isso que é interessante no Revit, quando a gente faz paredes, pisos ou outros elementos que têm camadas, vocês podem colocar, por exemplo, acima, né, da camada de concreto, né, uma outra camada diferente, que seja de um piso externo, algo do tipo, né? Você simplesmente tem que vir e inserir, né? Aí você não vai ser um acabamento, por exemplo, né? Aí vocês vão escolher aqui, por exemplo, né, um acabamento cerâmico, tá? Azulejo cerâmico, né? Ok. Aí o azulejo cerâmico, vocês vão ter que escolher qual que vai ser o tamanho desse azulejo cerâmico. Aqui está de 25 centímetros, é muito pequeno, né? Aí a gente pode editar o tamanho desse azulejo cerâmico. Mas isso a gente vai falar na nossa próxima aula, que vai tratar, né, do projeto da edificação, tá bem, pessoal? Então, por hoje, né, a gente vai deixar somente uma camada, que vai ser a camada de concreto. Ok? Beleza. Definido, tá? Não preciso mexer em mais nada aqui. Ok. Agora ele tem até, né, essa aparência aqui já diferenciada quando a gente definiu o material para concreto. Eu posso verificar como está tudo isso agora, né? Vamos fazer um corte. Isso é bom do Revit, que a gente sempre pode fazer cortes para ir verificando como que está ficando o nosso desenho, tá? Então, eu vou fazer um corte de fora a fora no terreno. Ele vai enxergar até o final ali, né? E eu vou conseguir enxergar como que está o meu terreno com a minha plataforma. Beleza. O corte está feito. Eu venho aqui na minha aba de cortes, ou então eu clico duas vezes aqui, tá? Corte 1. Esse é meu corte de número 1, tá? Eu posso aumentar aqui a minha visão. Percebam que ele está cortando também aqui, né? O meu DWG, então eu vou pegar esse DWG e vou esconder de novo. E agora eu tenho, né, a minha representação do corte, tá? Ok. Eu posso olhar esse corte a partir de uma estética um pouco mais realista também, que vai mostrar aqui o que é terra, né, o que que é o concreto, o que que é a terra aqui, né, em vista, né? Então a gente está vendo aqui a terra, né, em corte e a terra em vista. Mas, né, o nosso desenho técnico vai ser mais parecido com isso. Percebam, né, que a gente estava mudando o tipo de desenho, né, mas a gente pode mudar também o nível de detalhamento. Eu posso trazer para o nível de detalhamento alto, aí agora eu tenho aqui, né, a nossa linha
de plataforma com o concreto em Ashura, tá, pessoal? Então, ó, a gente tem aqui, né, a nossa plataforma, o concreto, a terra que a gente precisava aterrar para poder ter essa plataforma, e um corte bem abrupto no terreno. Beleza. Como que eu faço um talude, então? Agora que é a parte, né, legal e também um pouquinho mais difícil da gente manipular o terreno, mas vocês vão ver que com a prática, né, vocês vão conseguir manipular também, tá? Ok. Então, vamos supor, né, que a gente está aqui no nível de número 4, né, que é exatamente o nível que a gente está, e a gente tem que fazer um talude de 50% de inclinação, tá? O que que é um talude de 50% de inclinação? Quer dizer que para cada 1 metro, né, que ele desce de desnível, vamos desenhar aqui juntos, para cada 1 metro que ele tem de caída ao terreno, ele vai ter 2 metros, né, de distância no triângulo para fazer uma caída um pouco mais leve, né? E isso aqui seria uma caída de 50%, né? Uma caída de 100% seria uma caída de 1 por 1, que vai pegar ele no meio, né? Então vejam só como é mais inclinado um talude, olhando de corte, né? A partir de uma inclinação de 1 por 1, ou seja, de 100%. Então eu quero fazer uma inclinação de 50%, que vai ser daí, né, o meu, deixa eu marcar aqui para vocês, opa, ponto, ele não pega aqui. Ah, peraí. Cota linear de 1 metro por 2. Então, todas as minhas curvas de nível, eu vou fazer um talude de 1 por 2, tá? Como que eu faço isso? Eu aproveito o meu perímetro que eu já desenhei aqui, que está em linhas, né, de anotação, e vou começar a fazer offsets, né, desse terreno de 2 por 2 metros. Bem? Então, a gente vem na aba de modificar e a gente vem na ferramenta de offset, tá? Deslocamento. Eu vou definir esse deslocamento para 2 metros, e daí eu posso fazer essas linhas de deslocamento. Tá vendo como é bem mais intuitivo que no AutoCAD? Então, eu vou fazer aqui, ó, algumas linhas de deslocamento de 2 metros em relação ao meu terreno. Ok? Eu posso puxar aqui também. Não sei se eu vou usar todas elas, mas eu estou fazendo já, de antemão. Ok, vamos ver. Então, a gente está na cota de nível 3, ela é uma abaixo. Então, aqui para baixo eu vou precisar de uma só. Agora, essas daqui de nível 4, ela pode morrer aqui no próprio, na própria plataforma. A de nível 5, ela vai ter que subir. E a 6 também. Ok. Aí a gente vai ter que começar a modificar as curvas de nível através dos pontos do meu terreno. Tá, pessoal? Então, vamos fechar todas essas linhas aqui primeiro, através do aparar. Vamos juntar, né, esse meu offset, é como se fosse um talude mesmo, tá? Ok. Agora eu venho no meu, clico no meu terreno, venho em editar superfície e eu consigo enxergar, né, o nível de tudo, sendo o nível anterior, né, da minha modificação e minha inserção da plataforma. Tá? Então, se eu sei que a minha plataforma está no nível 4, eu posso criar pontos, tá vendo aqui, colocar ponto na superfície, que vai ter elevação de 4 metros. Né? Então, eu venho aqui na minha plataforma e coloco, ó, um ponto com 4 metros, outro ponto com 4 metros, outro ponto com 4 metros e outro ponto com 4 metros. Ele está vendo que ele já está começando a modificar o meu terreno, né? Eu posso colocar mais pontos, né, que vai garantir ali que a minha plataforma esteja com 4 metros. Bem? Esses pontos do meio, eles vão deixar de existir, porque agora aqui tudo que está aqui no meio tem 4 metros mesmo. Né? Então, eu posso excluir esses pontos que estão no meio da minha plataforma. Bem? Então, excluo aqui. Ok. Agora ele ainda está um pouco desconfigurado, né? Mas eu sei que essa minha curva de nível é minha curva de nível de 3 metros. Né? Então, deixa eu pegar um ponto e vou redirecionar a minha curva de nível de 3 metros, tá?
para fazer aqui um talude para baixo no meu terreno, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos pegar, né, o que seria esse ponto. A gente pode arrastar ele para cá. Aqui, ele está agora dentro da minha previsão, né, de um talude. E agora eu vou pegar e criar mais pontos de nível 3 metros. Tá? Então, eu venho aqui. Eu não tenho mais nenhum de 3 metros aqui. Eu posso colocar um outro aqui. Este daqui já é de 3 metros, então eu posso, né, alterar ele para o meu talude, para ele ficar bonitinho no meu talude. Tá? Ele ainda está desconfigurado aqui. Deixa eu acrescentar mais pontos de 3 metros. Eu tenho um ponto aqui de 3 metros no meio que estava desconfigurando. Acho que não. Deixa eu ver. 4 metros. Tá, vamos continuar e a gente vê como fica. Então, 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros. Ok. Vamos continuar até aqui. Isso aqui também é um ponto de 3 metros, que era a curva original. Beleza. Tá? Ele está um pouquinho desconfigurado aqui, eu não sei por quê. Depois a gente vê como a gente pode arrumar isso. Essa minha curva de nível aqui é a minha curva de nível de 2 metros. Tá? Eu não preciso mexer com ela. Tá? Não é necessário alterar ela no momento. A curva de nível de 4 metros, ela vai ser a da própria plataforma, tá? Então, eu posso fazer mais pontos de 4 metros aqui se eu quiser, tá? Só para dizer aqui para o meu terreno que aqui é 4 metros, ó. Então, aqui, tá vendo, ó? Sumiu aquilo que estava errado. Então, aqui eu tenho 4 metros, 4 metros, 4 metros, 4 metros. Quanto mais pontos, mais ele vai deixar demarcado o nível, né, da minha plataforma. Bem? Então, eu posso fazer vários aqui. Pontos de 4 metros. É claro, pessoal, que o entendimento desse tipo de manipulação também requer um pouco de entendimento de topografia, né? Então, se tiver um pouquinho complicado de entender, né, ele vai demandar que você interprete uma planta topográfica também, tá? Então, assim, a gente tem aqui agora, né, a nossa curva de 3 metros. Eu posso forçar que essa curva fique mais certinha, criando mais pontos de 3 metros. Então, ó, trago essa curva de nível para cá. Vejam só que agora sumiu. Aquilo que estava errado já se desapareceu, né? Beleza. Então, eu tenho aqui minha curva de nível agora. Ela vem com 3 metros para cá. Ela vem tracejando aqui ao redor do meu terreno e depois retorna para o traçado original. A minha curva de 4 metros, ela vem, ela faz a volta no meu terreno, porque a minha plataforma é de 4 metros, e depois ela sai para o percurso original e volta, né, no vizinho. Agora, a minha curva de 5 metros, eu preciso fazer também um talude, tá? Como que eu faço esse talude? Eu uso os pontos, mesma ferramenta, colocar ponto, agora é de 5 metros de elevação. Tá? Então, eu posso selecionar onde que essa curva de nível vai começar. Esse ponto já é de 5 metros, eu vou trazer ele um pouquinho para cá. Agora eu começo a acrescentar novos pontos de 5 metros para ordenar, né, o meu desenho topográfico. Ó, então vejam só que a curva de nível está para cá, mas eu quero ordenar ela para ficar bonitinho, um talude de 50%. Então, eu crio pontos dentro do meu desenho de 2 metros. Tá? Beleza. Ó. Estou fazendo com que essa curva de nível fique bem regrada. E agora ela pode voltar para o seu traçado original. A gente sempre tem que ter tem que ter em mente, pessoal, que a gente pode alterar o terreno dentro do terreno da forma que a gente quiser. Mas os vizinhos, né, a gente tem que sempre respeitar os limites, né, dos vizinhos, porque senão você vai criar grandes muros, né, ou então precisar de grandes aterros com muros de arrimo, né, para fazer essa conexão ali com o lote do vizinho. Se a gente deixar a curva de nível natural, né, morrendo ou começando onde ela naturalmente começava, isso acaba sendo, né, mais adequado. Bem? Ó, no fim, a gente precisou somente mexer com a curva de nível 3, a 4
ela vai demarcar a minha plataforma, e a de número 5 também eu mexi com ela e ela volta e sai para cá. A de número 6 eu não preciso mexer, tá? Ela já está relativamente bem distante, né? Então, isso aqui, se eu trouxesse o talude da nível 6 para cá, ela ficaria, inclusive, mais inclinada do que está agora, tá? Então, vamos terminar dessa forma. Eu posso selecionar as minhas linhas de desenho aqui com o filtro. Então, as linhas finas, somente elas, e eu vou aplicar, ok? Aí eu venho e escondo elas, porque eu não preciso, né, mostrar elas mais, elas só foram usadas como referência para fazer a movimentação de terra. Agora, percebam que o meu terreno já está modificado e eu posso voltar no meu corte e ver, né, como que está o meu talude. Então, percebam, pessoal, que a gente não tem mais aquele morro, né, aquela parede, que seria uma parede de contenção, a gente tem agora um talude com a inclinação de 2 por 1, né, que é 50%. Se a gente for no 3D, vocês vão ver, né, que agora o meu terreno ficou bem mais suave, né, e bem mais adaptado, né, à minha plataforma. Tá vendo? Se vocês quiserem, eu posso também alterar, né, a percepção do meu terreno. Então vejam que eu tinha curvas de nível de 1 em 1 metro, né, na minha planta topográfica. Mas eu posso fazer com que o meu terreno também mostre as curvas de nível com um maior detalhe, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. Professor, tem duas perguntas aqui. Aham. A primeira é se no Revit pode usar comandos no teclado. E a segunda é se não é possível marcar as linhas, a linha inteira do talude com o nível que precisa. No Revit existem alguns comandos de teclado, sim, tá? Eu coloquei, inclusive, alguns na aula passada, mas a gente não falou deles porque ainda não está desenhando, mas eu vou trazer novamente na próxima aula, tá? Mas são alguns comandos parecidos com o AutoCAD, um pouquinho diferentes, com duas letras sempre, e existem alguns sim, tá? Alguns que eu já falei, né? O HH, que é para esconder uma linha provisoriamente, o HR para voltar a mostrar, o N para trocar as unidades, né? Para metros, por exemplo, tá? E o Alexandre perguntou se não é possível marcar a linha inteira do talude com o nível que precisamos. Não sei se dá para marcar uma linha como nível, tá? Porque a gente tem a ferramenta aqui de colocar pontos, né, com o nível determinado, tá, pessoal? Então, eu não sei dizer neste sentido, tá? Deixa eu ver aqui, visibilidade, material por categoria, fase criada. Não vou me lembrar agora onde a gente pode alterar a questão das curvas de nível, tá? Mas, beleza. Se a gente quiser, pessoal, por exemplo, fazer um desenho, a gente pode também utilizar a ferramenta de sub-região, né, para poder demarcar uma certa área no nosso terreno, que seja só para fazer enfim, uma textura diferente, né, no terreno e tudo mais. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode também. Vamos supor que vocês recebem um levantamento topográfico da cidade ou de uma área maior do que o lote de vocês. E vocês querem somente um pedaço desse terreno, tá? Então, vamos usar essa ferramenta também aqui, que é uma ferramenta que existe já no Revit, tá? Então, em anotar, vamos criar, né, aqui na nossa linha de detalhe, tem no terreno, linha de detalhe, eu vou criar aqui um polígono qualquer só para a gente poder retirar um pedaço do terreno, secionar, tá? Ok, então vamos supor que eu quero extrair esse pedaço do meu terreno, mas o meu terreno ele está inteiro assim, tá? Então eu venho em massa e terreno, opa, plataforma não, perdão, massa e terreno, sub-região. Eu posso, agora vamos mostrar uma outra forma de escolher, né, essa forma geométrica que eu desenhei como referência. Eu posso vir aqui em selecionar as linhas, tá vendo? Então, se eu selecionar as linhas já desenhadas, ele também funciona, tá? Então, dei o visto, ok. Percebam que ele criou uma sub-região, tá? Do terreno, beleza? Então, essa sub-região
Cadê? Aqui, essa sub-região ela pode ser editada o limite e eu posso, inclusive, seccionar ela, né, e trabalhar somente com essa sub-região. Okay? Eu posso transformar o material somente dessa sub-região, né, e, enfim, trocar da forma que eu bem entender. Né, e aí consiste, né, uma ferramenta de divisão de superfície, tá bem? Então, aqui, se eu vier aqui em dividir superfície, eu posso selecionar também essa sub-região. Ok. Agora, percebam que eu tenho os dois terrenos, né? Vamos supor, eu quero só esse terreno. Então, seleciono ele, dividir um pedaço, né? Um pedaço do meu terreno frente a o que eu tinha antes, né? Se o meu levantamento for maior do que eu preciso, tá bem? Então, ó, tá vendo que eu tenho um pedacinho daquele terreno, facinho de editar, de mexer, mesma coisa, né? Eu teria que vir em superfície e alterar os pontos, né, da topografia, tá bem? Mas eu vou deixar meu terreno inteiro, né? Não vou deixar ele dividido, tá? Porque não é a nossa intenção. Descartar superfície, ok. Beleza. Então, pessoal, vamos lá para o nosso corte 1. Se a gente vier aqui na nossa visão de cores realistas, a gente vai ter agora, ó, vamos fazer uma coisa para a gente melhorar a nossa visualização do corte? Vamos pegar aqui a topografia e vamos mudar um pouquinho o material dela, que está muito marrom, está muito difícil de enxergar, né? Então, vamos vir aqui em material da topografia. Ele já vai estar com a terra, né, automaticamente já selecionado. Deixa eu ver aqui. Topografia. Tá. Ele vai estar com a terra automaticamente selecionada. O que que eu posso fazer? Editar tipo, não dá conta de piso, material. Eu vou selecionar aqui terra. Vamos ver se tem aqui. Se não, aqui, ó, terra. Ele está como terra. Eu posso definir para a aparência da terra aparecer, né, como uma cor diferente quando ela está em vista, por exemplo. Tá? Vamos voltar para o nosso corte. Aqui, isso. Aqui eu posso definir alguns parâmetros, tá, de estética que seriam as configurações aqui do nosso desenho, pessoal. Deixar eu só lembrar onde a gente pode fazer isso, tá? Só um segundinho. Deixa eu consultar aqui a nossa configuração de vista. Enquanto isso, deixa eu ver também se tem algum comentário. Materiais. Materiais, linear, relevo. Ok. Tá. Deixa eu abrir a nossa aula aqui, só um segundinho. Ainda não tem comentários. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, a gente pode alterar algumas propriedades da nossa vista a partir, né, de gerenciamentos de vista, tá? A gente tem alguns modelos de vista aqui, né, que a gente pode editar também, gerenciar modelos de vista, que vai mostrar como que a gente visualiza cada coisa, né, do nosso projeto, tá bem? A gente pode usar, por exemplo, aqui, né, as imagens de elevação arquitetônica, que vai ser, né, padrões pré-definidos. Eu não sei se aquele arquivo do Renan tinha algum padrão já pré-configurado, mas a gente tem também algumas outras definições que podem ser editadas. Deixa eu ver se eu encontro, que eu me esqueci qual é o comando delas. Só um segundinho. Vista de planta. Renan, se você lembrar do atalho, por favor, se quiser me falar enquanto eu procuro aqui. Não lembro, professor. Lembro. Tá. Aba de vista corte. Sobreposição. VG. É VG, pessoal. Nossa, me deu um branco gigantesco. O atalho VG, né, então, visualização, sobreposição de gráficos para corte, para vista, ele vai definir como que você visualiza as coisas, né, diferentes no nosso desenho.
tá? Então, o VG, ele vai servir para isso, tá? Então, ele também é um menu bastante completo, bastante grande, tá? E a gente pode alterar, né, a estética do nosso corte, por exemplo, a partir, né, disso, tá? Então, o VG, neste caso, aqui a gente vai pegar a topografia, né, e a gente vê o padrão de superfície, por exemplo, né? Ó, o corte, ele está marrom. Se eu quiser colocar um padrão de superfície de grama, eu posso alterar também, né, o preenchimento, né, com a cor, por exemplo, uma cor mais verdinha aqui, para enxergar, né, essa topografia desta forma. Tá? Deixa eu salvar o projeto. Ele ainda não foi cores consistentes. Aqui foi. Então, aqui eu alterei a minha estética, né, do material em vista para uma cor consistente de grama. Assim a gente não confunde tanto aquilo que é a terra. Ora, eu não quero a minha terra com esse marrom tão escuro, eu também posso alterar, né, no nosso VG. Então, eu venho aqui em VG, eu venho aqui em terreno, né, em topografia novamente, topografia, eu venho na nossa linha de corte, padrão de corte, eu vou sobrepor esse padrão de corte, né, em primeiro plano com o meu corte de terra normal, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui a linha de terra, ou então só sobreponho, na verdade, o plano de fundo, né? Melhor. O meu padrão de preenchimento do plano de fundo vai ser um marrom um pouco mais claro, para não atrapalhar tanto assim, né, a visualização do meu desenho. Ok, aplicar, ok. Né? Ficou até meio amarelo, mas vejam só como a gente consegue, né, daí alterar as disposições dos nossos desenhos a partir da própria janela específica do corte, por exemplo. Se eu vier, né, na nossa planta de nível do terreno, por exemplo, ele vai continuar com a configuração anterior, né? Então, o corte, ele está mostrando da forma que eu configurei. Ah, eu não gostei desse amarelo, né? Você vai ajustando conforme você quiser, tá? Então, vamos lá. É interessante já mostrar isso, né, que vai ser uma questão importante na hora da gente imprimir os projetos também, né? Mas a gente já pode ir adiantando esse tipo de conhecimento. Tá? Um pouquinho mais escuro, ok, aplicar, beleza. Que seja assim, tá? VG. O plano de fundo, né, do céu também tem uma forma da gente poder editar isso, tá? É, deixa eu ver como que era. Também, aqui, ó. Nas opções de exibição de gráficos, a gente consegue configurar também, né, o plano de fundo do nosso corte. Então, eu posso colocar um céu aqui, por exemplo, né? Vamos aplicar. Ele fica um céu já automático aqui do Revit. É claro, vocês vão definindo aqui, né, o corte de vocês, os limites, certo? Mas vocês podem também reconfigurar, né, esse céu, por exemplo, né, a partir de uma cor simplificada, né, uma cor mais tranquila, menos escura, por aí vai. Aqui não saiu, vamos ver por quê. Plano de fundo, céu, gradiente, RGB, que aplicar assim fica um pouco melhor. Né? Então vejam só como a gente melhora a nossa visualização do desenho com uma ferramenta simples, né, que é o nosso comando VG, tá? Aqui. E aqui eu consigo alterar, pessoal, qualquer tipo de disposição que eu quiser, tá? Então, ó, forro, parede, janela, tudo isso eu posso sobrepor as configurações para que sejam configurações de corte, né? Se eu vier no meu terreno, fizer um outro corte, vamos fazer agora um corte neste, opa, perdão, agora um corte neste sentido, né, olhando para cima até o fim do terreno, clico duas vezes, vejam só como o corte vem do zero, né? Pode ser mais trabalhoso a gente ficar fazendo todo o processo de novo, né? Mas a gente tem uma forma também de importar tudo aquilo que está definido no meu corte 1 para o corte 2. Então aqui eu venho, escondo, e eu posso pegar meu corte 1, que já está configurado, né? E vir aqui, né, na minha vista,
criar um modelo a partir da vista atual. Tá? Então, eu vou colocar aqui como corte com céu gradiente. Criei o meu corte com céu gradiente, dei o OK. Agora eu venho no meu corte de número 2, que ele vem aqui todo desconfigurado, e venho no modelo de vista aplicar propriedades. Seleciono o meu corte com céu gradiente, aplico, OK. Consigo automaticamente já ter, né, o meu corte configurado conforme ele tinha sido configurado anteriormente. Tá? É claro, pessoal, a cor verde que está muito forte, às vezes não era interessante estar assim, tão chamando atenção. Temos o concreto, né, com cinza até com a mesma cor. Mas a gente já consegue perceber, né, que ó, eu tenho a minha plataforma, eu tenho o meu talude, né, eu tenho a minha terra em corte, e eu tenho um talude para cá também. Né? Então, isso já fica bem claro e bem demarcado no nosso projeto. Bem? Ok. Agora, uma coisa que é essencial para que a gente faça, tá? A gente precisa fazer, né, a regulação desses níveis. Então, assim, meu nível 1, ele está aqui debaixo da terra. Aí não pode. Meu nível 2 está no nível 0. Aí, geralmente, esse nível 2 seria o nível de ou segundo pavimento ou cobertura. Né? Então, vamos alterar isso. Tá? É bom alterar sempre a partir das minhas elevações. Tá vendo que a elevação também ela fica desconfigurada? Então, a gente tem que ter um tempo sempre para ir configurando esses desenhos, tá, pessoal. Aqui é a topografia. Eu venho no meu CAD, eu vou esconder ele. Meu nível de número 1, ele está muito próximo aqui do meu desenho, eu não estou conseguindo alterar. Aí, meu nível de número 1, aliás, eu vou alterar o 2 primeiro, eu vou colocar em 6 metros. Não, é muito pouco, né? Se o meu nível 4 é o 0, né, eu posso colocar ele como nível 10, por exemplo. Tá? Foi um 40, perdão. Ele está no meu nível 10 e meu nível 1, que vai ser o meu térreo, vai estar no nível 4. 4 metros. Beleza? Pessoal, vocês podem fazer isso desta forma, mas vocês podem também simplesmente mexer o terreno para que o nosso nível 1 seja a cota de número 0, tá? Porque às vezes facilita na hora de desenhar, tá? Mas o interessante é que, tendo isso configurado, tudo aquilo que vocês forem adicionar no desenho, vocês vão usar como referência uma planta. Aí tudo aquilo que vocês desenharem vai ser automaticamente desenhado no nível 4, né? Ou no nível 10, por exemplo. Temos mais alguma pergunta? Ainda não. Aqui. Esse nível de número 1 eu vou chamar aqui de térreo. Aí já renomeia tudo. Então, pessoal, isso é uma coisa interessante, né, do Revit. Eu alterei essa minha cota, né, da minha planta de térreo, ela alterou em todo o desenho, né? É tudo vinculado, né? Então, a gente não pode fazer uma coisa achando que só vai ser mudado aqui, né? No caso desses elementos que são é, elementos programados, né, do desenho, tá? Então, aqui eu vou colocar cobertura. Ok. Então, agora eu venho aqui na minha planta de terra, eu consigo ver, né, aqui tudo, né? Porque o próprio Revit, pessoal, a planta baixa sendo, né, uma planta que vai cortar a edificação a 1,5 m de altura, né, a gente define ela com 0, mas o próprio Revit ele já faz, né, o corte um pouquinho acima, né, da nossa definição. Então a gente põe no 0 mesmo, tá? Então o nosso térreo, perdão, o térreo está aqui e a cobertura está aqui. Eu tinha clicado no terreno. Tá? O térreo, por que que ele não está enxergando nada? Provavelmente porque as faixas de vista estão mal configuradas. Como que a gente sai dessa? Vocês têm que vir aqui nas propriedades, planta de piso, né? A gente vem em extensões, faixa de vista. Essa faixa de vista vai mostrar o que essa minha vista está enxergando, tá? O topo dessa vista está como 2,30, mas não pode, né? Porque ele está abaixo da terra.
né? O nosso nível 4 é o nível de planta. Então, o meu plano inferior vai ser o 4, né? Então, aqui vamos supor que é o 5,20 e o topo vai ser 6,30. Então, tudo eu aumento 4, né? 6,30, 5,20 e 4. Qual que é a profundidade da vista? Como eu tenho terreno caindo, eu vou colocar essa profundidade menor do que 4, né? Eu vou colocar no zero aqui, que eu vou conseguir enxergar o terreno todo, tá? Aí, beleza. O que está ligado, o que está desligado nessa imagem? Eu posso ver aqui, né? Opa, eu coloquei a sombra, perdão. O meu terreno está desligado, tá? Então, topografia, eu venho e ligo ela clicando com o botão direito, exibir na vista, tá? Categoria. Ok. Agora eu enxergo, sim, o meu terreno, tá? Posso alterar a forma de vista, né? Vamos colocar cores consistentes, vamos colocar também o alto nível de detalhe, tá? E agora eu estou enxergando, né, aqui no meu térreo, certo? A minha vista de topo está maior do que a minha última curva de nível, então é por isso que eu enxergo tudo, né, aqui. Se eu for na planta de cobertura, mesma coisa. Isso aqui é o terreno para Revit, eu tenho que esconder. O meu terreno, topografia, eu preciso mostrar. Clico com o direito, exibir na vista, categoria, retorno. Agora, vamos configurar a faixa de vista da minha planta de cobertura, né? Então, faixa de vista, mesma coisa, planta de piso. O meu topo vai ser 10 metros. O plano de corte, a planta de cobertura, eu não corto nada, né? Então, ela tem que estar acima do telhado. Então, eu vou colocar que ela está em 9 metros. Tá? E o plano inferior, eu posso colocar ali nos 4 metros. Vamos ver como que muda, né? Tá? A nossa questão. Não vai mudar nada porque no momento não tem nenhuma casa, né? Nenhum projeto aqui desenhado. Tá? Eu só estou enxergando realmente o terreno. Cores consistentes, alto detalhamento. Ok? Tudo que eu enxergo que está em vista. Por isso que está nessas linhas mais fraquinhas, tá, pessoal? Beleza? Então, terreno e planta de primeiro pavimento. Ok? Então, assim, pessoal, a gente configurou, tá? O nosso terreno. A gente configurou, a gente fez cortes no nosso terreno, tá? Não sei por que apareceu água aqui agora. O que eu acabei fazendo? Eu acabei mexendo no terreno de alguma forma aqui, pessoal. Enfim, temos o corte. Tudo veio para baixo, ó. Por algum motivo, tudo veio para baixo. Beleza. 3,7, 4 metros. Enfim. Temos o nosso terreno. O terreno está configurado aqui. Não aparenta estar nada de errado, né? Mas por algum motivo, nos cortes, ele tá. Beleza? Mas assim, é assim que a gente faz, né? As regulações de terreno, movimentação de terra. Se você quiser movimentar mais a terra ainda, você vai, é claro, né, ter que criar pontos de referência, como aqui pontos de 6 metros, certo? Né, eu posso fazer com que essa curva de nível fique um pouco mais regrada, criando pontos de 6 metros. Né? Então, isso é uma forma de poder manipular o terreno. Né? Vamos supor que eu quero fazer essa curva de nível com 7 metros. Né? Opa, perdão, essa aqui é a de 7. Não, tá certo. Essas duas são de 7 metros. Confunde um pouco. Vou colocar essa com 7,5. Assim, ela não atrapalha. Tá? Então, pontos de 7 metros. Né? Vamos supor que eu quero que fique uma caída um pouco mais homogênea. Né? Eu posso fazer essa caída dessa forma, alterar os pontos existentes. Né? Eu posso mexer com estes pontos, fazer com que eles fiquem, né, se transformem, né, num terreno um pouco mais suave, né, de caimento, tá bem? E isso tudo, pessoal, dentro do terreno não tem problema nenhum para alterar, tá bem? Então, tendo a nossa plataforma desenhada, tendo nossos níveis desenhados, né, o nosso térreo desenhado, tá? A gente vai prosseguir com os desenhos, né, de
estruturas, desenhos de edificações. Bem, a gente pode fazer aquilo que a gente fez no outro desenho, né, daquela outra vez, que é a movimentação dos símbolos de vista para fora aqui, para poder dar uma limpada no desenho. Tiro tudo isso daqui do meio. E para começar a desenhar, a gente tem que definir, e é interessante a gente definir isso antes, qual vai ser a escala do nosso desenho, pessoal. Então, aqui, escala de vista. Aqui está na 1:100. Aqui embaixo está a mesma coisa, 1:100. Vocês podem alterar em qualquer um dos lugares e vai funcionar. Então, ó, coloquei na 1:50. Percebam que os símbolos diminuíram, né? Então, ó, vem na 1:100, o símbolo aumenta automaticamente. Se eu fizer cotas, né, de nível, aqui cotas de terreno, aí ele não vai pegar, tá? Mas enfim, vou fazer uma cota aqui da minha plataforma. Essa cota, ela tá bem pequenininha, porque ela tá aqui na 1:100, né? Se eu fizer, por exemplo, uma na 1:1000, né, que a gente faz aí plantas de situação, por exemplo, não para 1000, plantas maiores, urbanísticas e tudo mais, 1:500, a gente vai enxergar, né? Então, eu posso muito bem ter o mesmo terreno em escalas diferentes, se eu tiver plantas com objetivos diferentes, né? No caso aqui é uma planta do térreo, né, isso não vai ser necessário. Mas eu poderia ter uma planta de cobertura, né, em uma escala, né, e a outra na outra escala. E é interessante que vocês perceberam que o corte sumiu daqui. Quando eu venho aqui na de cobertura, eu tenho corte aqui, né? Mas quando eu venho na minha planta do térreo aqui, que estaria, no caso está invertida, né? Tá na 1:500, vamos voltar essa na 1:100 e colocar a cobertura na 1:500. O corte some, né? É porque ele entende que a gente não precisa mostrar o corte se é uma planta mais reduzida, porque ela é uma planta de situação, por exemplo, né? Então, para você mostrar o corte lá naquela planta, você vai ter que dizer, né, ocultar em escalas de resolução mais baixa do que 1:100. Então, tudo aquilo que é menos que 1:100 não vai aparecer esse corte mais, né, essa linha de corte. Se eu colocar aqui que ela aparece sim na 1:500, agora eu vou lá na planta de cobertura, esse corte deveria aparecer, tá? Deixa eu voltar aqui, 1:500. Deixa eu colocar esse não para 500. Eu acho que aqui ele não estava enxergando de nenhuma forma. Cobertura 1:500. Apareceu aqui o meu corte, né? Então, este é a forma com que o programa se comunica entre as plantas, tá, pessoal? Ok, então, aqui eu tenho o terreno. A planta de terreno está não para 100, ela também não seria pelo menos não para 200, por exemplo. Planta do térreo, dá para ser não para 100, não para 50. Agora, vamos supor, né, a gente tem o nosso terreno aqui, beleza, a gente mostra o terreno inteiro, mas eu posso apagar essas linhas aqui também, que já serviram, né, para aquele exemplo. Mas eu posso também cortar essa minha vista. Eu não preciso mostrar tudo isso se eu estou fazendo uma planta de térreo, pessoal. Então, vocês vêm aqui, ó, na planta de térreo, recortar vista, região de recorte de vista. Então, aqui, esses são os limites do seu desenho. É claro que sempre vai estar, tudo aquilo que você desenhou nesse projeto vai estar presente, né? Mas você pode fazer com que essa vista enxergue somente parcialmente aquilo que você quiser, né? Então, eu posso trazer a minha vista da planta baixa para cá, né? Só que daí tá vendo que o meu corte ele começa a se ajustar, né, à minha planta. Então, ó, eu quero mostrar só um pouquinho do entorno do meu projeto. Então, eu venho até aqui. Beleza. Agora eu tenho uma superfície de trabalho que faz mais sentido. Posso colocar na 1:50, se eu quiser, né? Enfim. E daí eu começo a desenhar paredes, portas e todos os elementos de construção. Bem, a gente vai mergulhar um pouquinho mais nisso na próxima aula, né? A aula de hoje seria mais para ver o terreno, tá?
e enfim. Mas eu já vou começar a fazer umas paredes para vocês irem vendo já e adiantando um pouquinho da nossa próxima aula. Tá? Deixa eu ver aqui os comentários. Cristiane, o Revit coloca simbologia como se fosse de planta baixa e não de corte. Por que isso? Como assim, simbologia de planta baixa e não de corte? Essa simbologia aqui é a linha de corte, né? Que está olhando para lá, só que não tem número nem a folha, né? Porque a gente ainda não tem as folhas de plotagem. É por isso que não aparece. Mas são as linhas de corte, né? Que mostram o sentido e para onde está olhando. Aqui é uma outra linha de corte. Bem? E quando vai fazer o projeto, tem sempre que fazer o terreno antes. Olha, é o ideal, tá? Porque lembra que a gente falou na primeira aula da curva de aprendizado? O Revit, ele demanda muito mais, né? Ele demanda muito mais no começo do projeto. Tá bem? Então, você tem esse trabalho de modelar terreno, de definir topografia, né? E definir onde você vai desenhar. Já no CAD, é um pouco mais livre. É claro, você pode desenhar também no Revit com um terreno fictício. Você vai enganar o programa dizendo que o seu terreno é plano, né? E por aí segue, não tem problema. Ele não vai proibir você de fazer isso também. Perdão. No corte, o símbolo de nível não era a seta e sim o círculo. Não sei se eu entendi, tá? A seta seria esse triângulo aqui por fora. Bem, o símbolo de planta, né, que no caso seria basicamente o marcador na prancha, ele faz também automaticamente. Tá? Deixa eu colocar uma nova folha para vocês verem aqui. Se eu pegar essa minha planta aqui do térreo e trazer para cá, ó, ela está na 1:50. É essa bolinha aqui, né, que seria o marcador de planta. Então quer dizer que ela não cabe nem nesse A1, na 1:50, porque também é de 30 por 30 metros. Então a gente tem que saber, olha, não cabe agora. O que eu faço? Eu venho no meu térreo, mudo a escala para 1:100, volto na minha folha. Agora sim ela cabe, né? Mas ficou desconfigurado. O que eu faço? Deleto e trago de novo, né, o meu térreo para cá. Agora sim encaixou bonitinho na nossa prancha. Bem? Então, pessoal, a gente começaria a desenhar. Pode ser pelas paredes. Se você estiver copiando um projeto, você pode importar, né, inserir o PDF. E você pode começar também fazendo anotações, né? Tipo assim, olha, eu quero começar o meu projeto, né, com um recuo de 3 metros aqui, né? Então essa linha é uma linha imaginária que eu vou apagar depois, né? Eu quero um recuo de 3 metros aqui também, faço uma linha aqui imaginária, e daí sim eu começo a projetar minhas paredes. Então vem arquitetura, parede. Então vejam só que eu preciso configurar várias coisas antes de começar a desenhar as paredes, né? Lembrem-se da aula no térreo. Perfeito. Então, primeiro passo, ok. Qual que é a altura da minha parede? Eu posso conectar ela com outra planta, como a de cobertura, né? Mas eu não quero fazer isso porque a planta de cobertura, na verdade, é uma planta que não é um segundo pavimento, não é um terceiro pavimento, é simplesmente uma vista de cima, né? Então eu não chego com a parede até lá. Eu posso criar um terceiro nível para fazer todas as paredes terem, né, o nível até 3 metros. Mas eu vou configurar hoje aqui, tá, a altura como não conectada e colocar 3 metros de altura de parede. Bem? 3 metros de parede de altura. Ok. Por onde eu vou começar a fazer a minha parede, pessoal? Então vejam o tanto de opção que a gente tem aqui para parede. Eu vou começar a fazer essa parede pela linha central, linha de núcleo, fase de acabamento, né? Geralmente é interessante fazer a face do acabamento externa, né, que é o método que a gente desenha normalmente, tá? Cadeia, ou seja, vai uma parede ser feita em
sequência da outra e elas são permitidas a fazerem união. Então, elas podem unir uma com a outra se uma cruzar a outra. Aí, por fim, eu escolho aqui, né, qual vai ser a parede que eu quero fazer. Vamos supor que eu vou fazer uma parede aqui de 90 milímetros de tijolo, tá? E eu quero, na verdade, fazer ela com reboco. Lembrem-se do nosso material lá, que a gente editou da plataforma. Então, eu venho aqui em parede básica, venho em editar tipo, aí eu vou criar uma parede nova. Eu vou colocar aqui, duplicar, parede genérica, eu vou colocar parede, tijolo, com reboco e pintura. Nossa, mas eu vou fazer tudo isso nessa parede? Vou. A gente consegue configurar tudo isso. Tá? Então, o que é o núcleo estrutural da minha parede? É o tijolo comum mesmo, de 9 centímetros. Perfeito, não vou alterar isso. Eu vou criar camadas novas. Tá? Então, essas camadas novas que eu criei, essa daqui, né, sai da estrutura, porque ela não é nuclear, é uma camada de revestimento, digamos assim. Então, eu tenho, né, o meu núcleo da estrutura de tijolo, aí eu tenho o reboco dos dois lados, tá? Então, eu vou chamar aqui, né, função dela é substrato, por exemplo. E a pintura é uma camada que pode ser de membrana, né, ou uma camada de acabamento. A membrana, ela não tem espessura no Revit, tá? Então, eu vou colocar como uma camada de acabamento. Né? Então, se a gente tem uma parede de 15, vamos supor, né, que a gente tem ali 25 de reboco para cada lado, né, 2,5 centímetros, na verdade. Então, aqui 0,26, 2,5, perdão, 0,25. E aqui 0,05, meio centímetro, que é muito, na verdade, né, mas só para a gente ter registrado aqui, de pintura. Tá? Aí a gente põe os materiais. Então, o que vai ser o meu reboco? Né? Eu não sei se tem aqui a categoria reboco. Né? Vamos lá, tem textura para parede, tem várias outras coisas, né? Eu vou colocar uma massa ou um concreto, tá? Não tem também aqui, ó, piso de massa pré-definida. Vou colocar aqui um concreto só para a gente poder passar hoje, tá? Concreto C12, C15, por exemplo, concreto aerado. Só para a gente agilizar aqui. Mas se não, a gente pode criar um material novo, tá? Então, concreto aerado. Aí, agora, na camada mais externa de todas, pintura. Né? Então, aqui eu venho pintura, preenchimento, textura de parede, por exemplo. Textura de parede, casca de laranja. A gente pode escolher a cor dessa textura. Né? Tudo isso pode ser alterado aqui, tá, pessoal? Aplicar. Textura de parede, textura de parede. Ok. Então, agora minha parede está com 15 centímetros, sendo 9 de tijolo, 2,5 de reboco de cada lado e 0,5 de pintura cada lado. Ok. Apliquei. Agora eu criei um tipo de parede nova, que é a parede de tijolo com reboco e pintura. Ok. Ela já apareceu aqui, tá? Então vejam que o próprio desenho dela, ó, já está diferente. Né? Enquanto a minha parede de tijolo simples estava assim, né? Somente com o tijolo sendo representado e o corte da alvenaria, agora a minha parede, né, de tijolo com reboco e pintura, ela está com as minhas 3 camadas, aliás, com as minhas 5 camadas, né? Uma de núcleo e 4, né, sendo 2 para cada lado de revestimento. Bem? Então, criei uma parede completa, bonitinha a nível executivo, né, digamos, e a gente vai começar a desenhar as paredes com 3 metros de altura a partir da face de acabamento externa. Tá? Tá vendo que se eu desenhar aqui para baixo, a minha parede vai para dentro do quadrado que eu quero desenhar. Agora, se eu desenhar para cá, ela vem para fora. Vamos supor que eu quero inverter isso. Aperta o Tab, tá? Então, ó, você pode apertar. Opa, não sei porque não está funcionando agora. Face de acabamento externa. Ó, ela não está aparecendo. Deixa eu ver onde foi parar essa parede.
Eu não sei o que aconteceu com o meu terreno, pessoal. Ele aconteceu alguma desconfiguração que eu não vi quando isso foi feito. Tá? A minha parede está aqui. Por algum motivo, o térreo está no 4 metros. Eu desconfigurou tudo. Não sei por quê. Tá? Na próxima aula eu trago o desenho reconfigurado, tá bem? Beleza, vamos lá. Vamos começar a desenhar na cobertura, só para... É possível que eu tenha feito a plataforma... Não, a plataforma está 4 metros certinho. E o terreno foi movido. Eu acho que o terreno que foi movido mesmo. Infelizmente. Se eu descobrisse o quanto ele foi movido, a gente conseguia arrumar rapidinho. Mas está no fim da aula, tá? A parede ela foi desenhada aqui no subsolo, tá? Mas na próxima aula a gente reconfigura certinho, bonitinho, vocês vão ver ela ser desenhada, tá? Teoricamente ela está desenhada no plano certo, só que o plano certo ele ficou debaixo da terra. Bom, pessoal, acho que por hoje é isso, tá? O terreno é o mais importante, né, da aula de hoje. Vocês podem dar uma olhada no livro de vocês também, mas na prática é dessa forma que a gente faz, a gente insere através do arquivo do CAD, a gente modifica os níveis a partir da inserção de pontos diferentes com características planeotimétricas, tá? E isso vai fazendo com que o nosso terreno vá tomando forma, tá? A ferramenta de plataforma também é importante já e vai manipular o terreno automaticamente para vocês. Mas sempre é bom ver se está condizente com a realidade, se é execuível dessa forma. Bem?